Olá, oitavo ano, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Matemática 2, comigo, professor Humberto. Na videoaula de hoje, nós daremos continuação à correção do TD que eu passei aí para vocês sobre grandezas direta e inversamente proporcionais e regra de 3 simples, tá bom? Que foi o nosso último conteúdo aí estudado na matemática, tá? E eu vou ajudar aqui a vocês na resolução do nosso TD, tá bom? Espero auxiliar aí a vocês no raciocínio para vocês poderem resolver as outras questões, tá bom? Na quarta questão, nós temos o seguinte. Para fazer 15 picolés, Marta usa 750 ml de uma mistura de chocolate. Utilizando essa mesma proporção, para fazer 20 picolés, quantos mililitros dessa mistura Marta deve usar? Bom, eu venho dizendo para vocês que antes de vocês saírem aí fazendo cálculos, né? Vocês devem analisar o problema para saber se ele é um problema de proporção direta ou inversa, tá? Então, vamos raciocinar aqui. Quanto mais chocolate a Marta tiver, mais picolés ela conseguirá fazer, né? Então significa dizer que nós temos aí uma proporção direta. Quanto maior uma grandeza, maior também a outra, tá? Esse é um caso clássico aí de proporção direta. Então, nós vamos montar a nossa proporção da seguinte maneira. Lembrando que a proporção é uma igualdade entre duas frações, tá? Se para fazer 15 picolés a Marta precisa de 750 ml de uma mistura de chocolate, tá? Para fazer 20 picolés, a Marta vai precisar de quantos mililitros dessa mistura? Observe que a quantidade de picolé fica embaixo da quantidade de picolé e a quantidade de mililitros fica embaixo da quantidade de mililitros. Se você trocar essa ordem, você vai errar a sua proporção, tá? Eu digo isso porque às vezes o texto dificulta um pouquinho essa interpretação, tá bom? Chegando aqui, vamos fazer meio pelos extremos. 15 vezes x dá 15x, 20 vezes 750 dá 15.000. O 15 que está multiplicando vai passar dividindo, né? Nós teremos que x igual a 15.000 dividido por 15, e 15.000 dividido por 15 dá 1.000. Então, para fazer 20 picolés, Marta vai precisar de 1.000 mililitros, ou 1 litro, né? Na verdade, dessa mistura. O item correto é o item D. Vamos à quinta questão. Alzira comprou 3 pacotes iguais de arroz em uma promoção e pagou um total de R$ 20,25. A Cleusa comprou 5 desses pacotes. Quanto Cleusa pagou por essa compra? Né? Analisando aqui o nosso exemplo, quanto mais pacote de arroz a Cleusa comprar, mais ela vai pagar. Então nós temos aí um problema de proporção direta, tá certo? Como é que nós vamos montar a nossa proporção? Se 3 pacotes de arroz custam R$ 20,25, 5 pacotes desse arroz vai custar quanto? Como isso aqui é uma proporção direta, nós vamos fazer meio pelos extremos. 3 vezes x dá 3x. Cuidado com essa multiplicação, né? Devido aqui aos decimais que nós temos, tá? 5 vezes R$ 20,25 dá R$ 101,25. Nós vamos pegar esse valor, R$ 101,25, e vamos dividir por 3. 101,25 dividido por 3 dá R$ 33,75.
centavos. É exatamente o quanto Cleusa vai pagar por essa compra, tá? O item correto é o item C. Na sexta questão, nós temos o seguinte: com 2,5 kg de farinha de trigo, foram feitos 30 pães. Para fazer 90 pães, quantos quilogramas de farinha de trigo são necessários? Olha só. Quanto mais quilogramas de farinha nós tivermos, maior a quantidade de pães serão feitos. Então nós temos aí também uma proporção direta, né? Montando aqui a nossa proporção, nós teremos o seguinte: com 2,5 kg de farinha, conseguimos produzir, foram feitos 30 pães, tá? Para fazer 90 pães, olha aí onde é que vai ficar o valor 90, ó. Embaixo do 30, porque tudo isso aqui representa a quantidade de pães. Para fazer 90 pães, nós vamos precisar de quantos quilogramas de trigo, de farinha de trigo, tá? Então é o que eu digo, cuidado na hora de montar a sua proporção. Observe as grandezas, tá bom? Tudo isso aqui é quilograma de farinha e tudo isso aqui é a quantidade de pães. Como é uma proporção direta, nós vamos fazer meio pelos extremos. 30 vezes x dá 30x. 90 vezes 2,5, de novo, cuidado com essa multiplicação por número decimal, tá? 225. Esse 30, que está multiplicando x, vai passar dividindo 225. X igual a 225 dividido por 30. E 225 dividido por 30 dá 7,5. Ou seja, para fazer 90 pães, nós vamos precisar de 7,5 kg de farinha de trigo. O item correto é o item A. Na sétima questão, após a secagem de um determinado tipo de grão, um produtor verificou que houve uma redução em quilogramas desse grão na razão de 3:1. O que é que significa essa razão de 3:1, professor? Significa o seguinte, ó, que antes do grão secar, uma determinada quantidade tinha 3 kg. Depois de secar, essa massa passou para 1 kg. Por isso que a razão aqui é de 3:1, tá? Esse produtor colheu 327 kg desse grão. Mantendo essa proporção, quantos quilogramas esse produtor terá após a secagem? Bom, uma coisa a gente tem aqui a ideia de que esse grão ele vai reduzir, ele vai diminuir, né? Então ele colhe 327, mas depois da colheita isso aqui reduz na razão de 3:1, tá? Vamos lá, vamos montar essa proporção, tá ok? Primeiro vamos começar aqui com a razão de redução, que é de 3:1, tá bom? Isso aqui é a massa inicial, isso aqui é a massa final. Se ele colheu 327 kg depois da secagem, quantos quilogramas, né? Isso aí vai vai ficar após a secagem. 3 vezes x dá 3x. 1 vezes 327, 327. O 3 que está multiplicando vai passar dividindo o 327. 327 dividido por 3 dá 109 kg. Então, após a secagem, tá? Esses 327 kg sofrem uma redução e vai a 109 kg. Então, o resultado aí, o item correto, é o item D. E na 13ª questão, em um lava-jato, um funcionário lava 6 carros em 180 minutos.
Mantendo essa média de tempo, em quantos minutos esse funcionário lavará 15 carros? Bom, turma, se ele consegue lavar 6 carros em 180 minutos, para lavar 15 carros, ele vai precisar de mais tempo, né? Isso aí é diretamente proporcional, tá? Então, 6 dividido por 15, aliás, 6 carros ele consegue lavar em 180 minutos. Para lavar 15 carros, ele vai precisar de quantos minutos? Fazendo meio pelos extremos, 6x é igual a 180 vezes 15, que dá 2.700. Esse 6 que está multiplicando x vai passar dividindo 2.700. X igual a 2.700 dividido por 6. E 2.700 dividido por 6 dá 450. Né? Então, é claro que para lavar mais carros ele vai precisar de mais tempos. O tempo aumenta de 180 para 450 minutos. Tá ok, turma? Então, essa foi a nossa aula. Espero aí ter contribuído para que vocês consigam resolver o restante do TD, tá? Um abraço meu para vocês e até a nossa próxima aula.